E aí, galera, que bom conversar com todos vocês. Hoje espero que estejam ótimos. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também. E se não estiverem, sigam minha dica. Nem sempre vamos estar 100%. Mas se nós temos um Deus fiel a quem servimos, aquele que nos criou, aquele que nos colocou neste mundo, aquele que está diante de nós para que possamos louvá-lo e adorá-lo, se fizermos isso, tudo volta ao normal, tudo volta a ter sentido nesta vida. Então, dê uma paradinha, com o olho aberto mesmo, se puder fechar melhor, e ore ao seu Deus. Ore ao nosso Deus, ore ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus cristão, o Deus Pai de Jesus Cristo. Certamente Ele vai atender suas preces. Se você quiser ouvi-lo, a sua palavra está aí, a sua inteira e total disposição para que você possa ouvir. E é uma realidade tão certa quanto estamos aqui, e eu falando e você ouvindo. Deus existe e Ele vai te ajudar certamente diante dos problemas, dos questionamentos, de situações que acontecem na sua vida. Não pense não que acontece só na sua vida, não. Acontece na minha, acontece na de um outro amigo, companheiro, que acompanha aqui o canal, acontece na vida do seu vizinho, do seu colega, daquela pessoa que você admira, acontece na vida de todo mundo. A diferença é essa. Quem tem Deus é sempre muito mais forte nesse tipo de situação e nesse momento. Por falar em momento, o momento do Ceará, que estamos aqui para conversar, é muito bom na Série B, levando em consideração o que ele viveu na competição. Sempre perseguindo o G4 da competição. E dessa vez ele tem a chance de se manter no G4, porque conseguiu chegar, e chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas que jogo difícil tem pela frente, né? O América Mineiro, acho que é uma das melhores equipes da competição. Tem umas coisas que a gente não entende, né, em algumas competições. O América Mineiro e a Série B eu não consigo entender. Essa Série B, o América Mineiro, que normalmente vai muito bem nos campeonatos brasileiros de acesso, ou seja, de Série B, não foi bem nesta. Não dá para compreender se a gente olhar o time e as partidas que o time joga, mas não foi bem. Ainda tem chance matemática de acesso, mas dificilmente vai conseguir. E de qualquer forma está no caminho do Ceará. Então, o que o Ceará precisa fazer? Precisa vencer o jogo. Não será uma partida fácil, obviamente. Tem um jogo difícil que o Ceará tem pela frente, mas fazer o quê? O que ele necessita é chegar a mais um resultado de vitória, e se conseguir essa vitória, estará a um passo na última rodada da Série A do Brasileiro. Eu sei que alguns de vocês acham o seguinte: não, pode ser que nem seja necessário, Danilo, porque tem aí outros resultados. Tudo bem, é possível, pode acontecer. Mas acho que o Ceará não tem que pensar nisso. O Ceará tem que pensar em ele conseguir o resultado que é preciso, que é necessário. Ou seja, fazer o dele. Vencer essa partida contra o América Mineiro, vencer na última rodada contra o Guarani de Campinas. O Ceará só depende de si, mas é uma dependência onde ele precisa fazer muito, precisa vencer e vencer para voltar à Série A do Brasileiro. E lutou tanto para estar nessa situação, precisa agora dar esses dois próximos passos sem precisar, sem depender de outros times. E tudo começa no Castelão, nessa segunda-feira, às 9h45 da noite. Como é que é a sua situação? Você já garantiu o seu ingresso? Olha, além de dar o like, que eu sempre peço, além de se inscrever no canal, para você que não é inscrito, inscreva-se. Você também pode deixar seu comentário. Como é que foi a saga para você conseguir o seu ingresso? Se é sócio, conseguiu confirmar com facilidade? Se você não é sócio, enfrentou as filas, diversas filas que houve na cidade, onde tinha ponto de ingresso na cidade, teve fila, e elas até que não demoraram muito, né? Porque no segundo dia já não tinha mais ingresso. Senão elas tinham demorado a semana inteira. É isso. O torcedor do Ceará realmente demonstrou que eu disse aqui. Se o jogo fosse 3 da manhã, o estádio estaria lotado. Não tenham dúvidas disso. Se o jogo fosse na madrugada, em qualquer horário, o estádio estaria lotado. 9h45, numa segunda-feira. Um dos piores horários para o futebol, mas o torcedor do Ceará se coloca aí para lotar o estádio. Foi incrível
né, o número de filas foi incrível, o torcedor buscando o seu ingresso. Ele sabia que tinha que ser rápido, porque sabia que não ia dar para toda a torcida que gostaria de ir para o estádio na segunda-feira, por isso que se estenderam tantas filas em tantos shoppings, em tantos pontos de venda, e é por isso também que mesmo o sócio-torcedor, que tinha direito a só fazendo o check-in, só a confirmação, ter lugar no estádio, também congestionou online a página do clube. Caiu o sistema algumas vezes, e eu fiquei com o pessoal do Ceará, eles são colocados em vários servidores. Então não deveriam ter caído, mas caíram porque são muitos torcedores ao mesmo tempo. Eram muitos torcedores buscando suas confirmações. Eles sabiam que também tinham que se apressar para escolher o melhor lugar. E nessa escolha, filas lotaram locais de venda, servidores não suportaram o contingente de torcedores, de sócios torcedores do Ceará confirmando seus ingressos. E na venda online, também tem venda de ingressos online, também caiu o sistema em alguns momentos, porque não tinha mesmo como suportar tantos torcedores lá ao mesmo tempo. E o Lourenço concedeu entrevista coletiva, foi a coletiva para o jogo contra o América Mineiro, e ele falou um pouco dessa questão do apoio da torcida. Já o Ceará vinha observando isso. Os atletas já reconheciam a torcida. Quando poucos acreditavam, poucos não torcedores do Ceará acreditavam, a torcida do Ceará seguiu acreditando e apoiando. Imagina nesse jogo com o estádio que vai estar lotado. Talvez o Lourenço olhe e não veja nenhum local vazio, uma cadeira. Sócios, torcedores compraram ingressos, o estádio vai estar completamente lotado e o Lourenço fala sobre como ele imagina que saiu essa sensação. Cara, acho que não tem explicação ali, é só quem tá dentro do campo ali para viver esse momento. Eu fico muito agradecido a Deus por ter a oportunidade de estar vivendo isso, que a gente sabe que em outros lugares talvez não tem isso, com certeza não tem. E a nossa torcida faz a festa, cara, acho que todo jogo, independente se vai uma numeração menor, mas eles vão e faz a festa. E acredito que, igual você falou, né, não vai ter espaço. A nossa torcida vai fazer a festa como sempre e espero que a gente dentro de campo corresponda à altura. Então, isso que a gente está visando nesse jogo aí. O Lourenço que vai estar de volta ao time, né? Lembrem-se que o Lourenço não esteve na partida contra o Botafogo em Ribeirão Preto, mas ele é um atleta tão importante, ele é um jogador tão regular, ele tem feito tanto a diferença na equipe do Ceará em tantos momentos que ninguém tinha dúvida que o Lourenço iria voltar para essa partida, dada a importância dele. Só ficou fora mesmo por conta da suspensão, do terceiro cartão amarelo, mas ele volta para o time no momento importante, no momento de decisão, quando o Ceará vai buscar a possibilidade real de ficar a uma rodada, na rodada final, já no G4, para conseguir o seu acesso. E o Lourenço também nos conta como é retornar ao time do Ceará para Ceará e América Mineiro, essa partida tão importante. Cara, todo jogador quer jogar esse tipo de jogos, quer jogos importantes, jogos difíceis, contra uma grande equipe que é do América. Fico feliz de estar voltando, triste por não ter ido no último jogo, mas o grupo tá bastante preparado, bastante focado no que tem que fazer. E agora é um jogo difícil dentro de casa e graças a Deus eu estou de volta para poder ajudar meus companheiros. Se por um lado a gente já tem certeza dessa volta do Lourenço, o Recalde é dúvida para a partida. Alguns torcedores podem me dizer, mas aí Danilo, o Recalde não seria titular nesse jogo. Concordo, né, com o Lourenço em campo. Richardson, Lourenço e Mugni devem formar o trio titular. Mas lembrem-se que o Recalde tem sido colocado na equipe pelo Condé em diversos momentos. Ele é um atleta que atua como se fosse um centroavante, atua como se fosse um segundo atacante pelo meio e pode fazer a meia. É óbvio, é um jogador de meia bem mais avançado do que o Lourenço, o Mugni, são jogadores mais armadores
de jogada. Há uma forma de jogar diferente, mas às vezes o jogo pede isso. Então eu acho que um Recalde tendo condição seria bom, ele daria mais uma opção para o treinador. Mas ele teve uma inflamação, né, foi esse o motivo dele não estar na sua última partida, uma inflamação no joelho. O departamento médico informou que o jogador estava em tratamento. Ele chegou a fazer alguns trabalhos em campo na semana que antecedeu esse jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, mas não ficou 100%, né? Havia ainda o incômodo, que o incômodo na verdade é a dor, né? O jogador ainda sentia dor no joelho, por isso não foi para a partida. O tratamento seguiu, o tratamento segue essa semana, então no mínimo uma dúvida o Recalde para essa partida. Acho que ele pode até estar à disposição, mas virou dúvida sim para esse confronto contra o América Mineiro. Como eu disse, dúvida sim. Eu não acho que ele vai ser titular, não. Dúvida se ele vai ou não ser uma opção no banco de reservas. Muitos torcedores me perguntam, e aí, Danilo, o que você acha que vai acontecer nessas rodadas finais? É difícil ter uma previsão quando você tem, sim, tantos resultados. O que eu penso o Ceará precisa fazer a parte dele, como a gente já falou. Ele tem que vencer o América Mineiro e tem que vencer o Guarani. Simples assim. Se ele não conseguir, tem chance? Tem. Mas aí vai depender dos outros. E aí é tudo que o Ceará não queria, né? Porque ele já dependeu demais dos outros para chegar até esse G4. Chegou ao G4, ele precisa fazer a sua parte. É difícil? É porque o Ceará tem 3 vitórias seguidas. Ele precisa vencer mais 2 para não depender absolutamente de ninguém. Mas ele tem esses jogos pela frente. Ele tem conhecimento dos adversários, ele tem a preparação e ele, diante desses adversários, é que mais precisa. Ele vai enfrentar um Guarani na última rodada que já está rebaixado, mas que certamente ninguém é criança aqui, né? O Guarani vai estar motivado para essa partida contra o Ceará. E vai enfrentar um América Mineiro que até o momento ainda tem chances e que, mesmo que não tenha, podem ter certeza, vai estar motivado para essa partida contra o Ceará. Então, o que o Ceará precisa é chegar lá, se impor e conseguir a vitória, porque o momento é do Ceará buscar arrancar, se for necessário, a sua vitória, arrancar, se for necessária, a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É isso que será preciso. Ter gana, ter garra, ter o que teve na última partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se negar a não conseguir o seu objetivo. Nega que não seja possível conseguir o objetivo. É possível. Nega a impossibilidade de, por seus próprios méritos, ou seja, vitória, conseguir voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É isso que o Ceará precisa. Precisa ser um time extremamente focado, um time resolvido pela busca do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E não pode deixar que nada que possa acontecer na partida tire esse foco total e essa busca incessante, porque foi assim que o Ceará chegou ao G4 e é assim que ele precisa agir nessas próximas partidas. Como é que é a questão? O Ceará precisa vencer nessa rodada o América Mineiro e o que vier é lucro. O Ceará pode subir nessa rodada? Pode sim. Muitos torcedores têm me perguntado isso e pode sim. Como é que o Ceará sobe nessa rodada? Só tem uma forma. É claro que o Ceará pode chegar ali na pontuação do Mirassol e passar pelo número de vitórias, na pontuação do Novo Horizontino e passar pelo número de vitórias, mas a chance de acesso nessa rodada só existe se o Sport for derrotado. Se o Sport empatar com a Ponte Preta, o Ceará não pode subir nessa rodada. Só pode subir nessa rodada se o Ceará contar com um tropeço de derrota da Ponte Preta. Então, Ponte e Sport jogam neste sábado às 9h30 da noite e se a Ponte Preta vencer o Sport, basta ao Ceará vencer o América Mineiro e ele estará na Série A do Brasileiro. A última rodada iria servir apenas para definição de classificação, onde o Ceará poderia estar. O Ceará pode chegar nesse momento até a segunda posição desta Série B. Mas a ideia é
fazer tudo pelos seus próprios méritos e vencer. A equipe do América Mineiro está muito dentro dessa necessidade, eu diria assim, de quem quer subir, necessidade de seguir no caminho das vitórias, principalmente no jogo em casa, né? Vamos combinar, o estádio vai estar super lotado e o torcedor vai ser esse 12º jogador que o atleta, tenho certeza que o jogador gosta muito disso, que o atleta quer ter ao seu lado e vai ter ao seu lado nessa partida contra a equipe do América Mineiro. E eu tenho certeza do seguinte, a capacidade do Castelão, ela está ali acima de 62 mil apenas, né? Vocês já devem ter visto públicos maiores, mas a capacidade hoje que é disponibilizada no Castelão é de 62.593 torcedores. Então o Ceará não pode, por exemplo, buscar aquele recorde que era acima de 63 mil. Contudo, eu tenho uma certeza que se a capacidade do Castelão fosse de 100 mil torcedores, o Ceará teria 100 mil torcedores presentes no Castelão. Se ela fosse de 120 mil torcedores, nós teríamos 120 mil torcedores no Castelão. Não tem nenhuma dúvida disso. Contudo, a capacidade é essa. Vocês aí tem não pagantes que devem ampliar um pouquinho esse número, mas de pagantes é isso. E eu acredito que deve ser este número, sim, de torcedores que vai estar presente no Castelão, apoiando o time do Ceará, levando a equipe à busca de mais uma vitória e de ficar mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre como o Ceará deve jogar. Eu acho que ele precisa estar resoluto, resolvido do que precisa. Chegar lá e mostrar como ele demonstrou até aqui. Ele demonstrou durante vários momentos que não iria ser eliminado, que iria brigar até o final da competição. Então ele precisa fazer exatamente a mesma coisa nessa partida. Ele precisa brigar para não perder ponto, para seguir no G4, para seguir dependendo dele, para chegar na última rodada com a dependência única e exclusiva da sua vitória para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É esse que tem que ser um Ceará resolvido, um Ceará resoluto, um Ceará consciente do que necessita e um Ceará responsável em busca do seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que vocês, obviamente, concordam com isso e muitos de vocês estarão no estádio para isso. Aquilo que eu falei no começo, hein? Deixei seu comentário dizendo qual foi sua saga para conseguir o ingresso. Foi fácil? Você é sócio, entrou rapidinho lá e conseguiu fazer o check-in? Ou você teve dificuldade? Caiu o sistema, como muitas pessoas disseram que caiu? Você enfrentou filas? Pediu alguém para comprar o seu ingresso? Como é que foi a saga para conseguir o seu ingresso? Ou você não tem mesmo como ir, tem dificuldade, vai trabalhar no dia seguinte, sabe que trabalha naquele dia, chega tarde em casa. Como é que você vai acompanhar essa busca do Ceará pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em mais um capítulo? Quem sabe o último, né? Mas o penúltimo, no mínimo, o penúltimo capítulo do Ceará em busca desse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Meu amigo e amiga, muito bom contar com todos vocês, amigos e amigas que eu tenho feito aqui no canal, conversando, batendo esse papo, é sempre muito legal, sempre muito interessante. Mais uma vez, eu solicito que você deixe o seu like, não esqueça, o like é muito, muito importante para a gente. E se você não é inscrito no canal, vá lá e se inscreva. Eu já disse aqui, muita gente diz que é inscrito, mas não é. Às vezes é até um erro da plataforma, né? Escreveu e depois perderam a inscrição, não sei. Vá lá na página principal e se tiver inscreva, se você clica, se inscreve, por favor. Ativa o sininho para ter as notificações dos novos vídeos. Se você já é inscrito, eu agradeço de coração. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like. Não esqueça também de compartilhar os nossos vídeos. Tem aquele torcedor alvinegro, aquela torcedora alvinegra, amigo, amiga sua, que gosta das notícias, das informações do Ceará e que pode ficar bem informado. A gente tenta informar sempre da melhor forma possível por aqui. Então, passe os nossos vídeos, passe o nosso canal como uma sugestão para essas pessoas e nós
agradecemos demais, eu agradeço demais por aqui ter todos vocês. Não esqueçam daquela nossa palavra no início. Qualquer problema, dificuldade, nós temos um Deus real e verdadeiro que está aguardando o seu contato através da oração, e é muito, muito importante que você faça isso. Ele certamente vai ouvir e vai responder às suas preces. É nele que eu confio, que se ele permitir, a gente vai estar de volta nos próximos vídeos. Sempre bom conversar com vocês também através do Futebolês. Todo dia tem Futebolês, 5 da tarde, segunda a sexta, na Jangadeiro Band News FM. O Futebolês vai acompanhar através da Jangadeiro Band News FM. A partir das 9h45 da noite, o Ceará diante do América Mineiro. Bem antes, a partir das 9h, nós já vamos estar juntos lá no Castelão, mas todo dia, 5 da tarde, você acompanha na Jangadeiro Band News FM. E também no nosso canal no YouTube. No YouTube mesmo, você vai lá, Futebolês, procura, o canal está lá, para que você possa acompanhar todos os jogos, todas as informações, os programas do Futebolês, e é muito bom acompanhar tudo isso junto com vocês. Valeu, galera. Se Deus quiser, a gente volta nos próximos vídeos. Até lá.